Irmãos, muito boa tarde, eu sou Aníbal Buquerque do Entre Nós e é um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos em um domingo à tarde no Entardecer Espírita. Hoje, 26 de maio de 2024 e o nosso tema é Desafios enfrentados pelos médios e hoje estamos abordando a segunda parte desse tema, ao qual fizemos na última vez há 15 dias. Então, para podermos dar início, gostaria de convidá-lo para fazermos uma prece, agradecendo. Se desejar fechar os olhos, fique à vontade, numa posição confortável. E vamos agradecer por estarmos mais uma vez aqui reunidos neste momento, neste entardecer, em um domingo abençoado, e que assim possamos conhecer um pouco mais dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga, em especial aos médios ostensivos, aos quais os ensinamentos poderão ser bastante úteis em sua formação, em sua vivência mediúnica. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amados irmãos, muito boa tarde. Dando continuidade a esse tema, tem um momento do livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, em que Divaldo Franco vai trazer algumas respostas. É a segunda parte deste livro. E Joana de Ângeli fala sobre as posturas. E o projeto pergunta: que conselho você dá aos médiuns principiantes que ainda não sabem definir bem o limite entre suas ideias e as que vêm dos espíritos? Esta pergunta é uma das mais comuns, ou uma das dúvidas mais comuns que muitos médiuns apresentam. Como eu, em cursos, em treinamentos, em formação de novos médiuns, eu abordo isso, colocando em evidência a importância que o trabalhador não deve ficar preocupado se o que ele está sentindo, percebendo, ou passando, ou percebendo, é dele ou não é dele. Eu simplesmente peço que ele se expresse, que ele se manifeste. Então vejamos o que é que Joana responde. Quando sentirem algo, deem expansão. Este é o propósito maior. Esta é a finalidade nesse intercâmbio, nessa interação. Porque muitas vezes é muito sutil e esse questionamento interior, se é meu, se não é meu, é mais comum do que imaginamos. E por isso o médium deve dar passagem, deve expressar, deve trazer à tona o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que veio de dúvida, não importa. Então, o projeto responde: quando sentirem algo, deem expansão. Não tenham a preocupação de monologar. Será que sou eu mesmo? Não se preocupe com isso. E esse é um dos maiores questionamentos, principalmente quando nós concluímos uma reunião mediúnica, em que o médium traz essa dúvida, esse questionamento, e ele deixou de falar, ele deixou de expressar um momento de extrema importância. Eu muitas vezes comento que cavalo selado só passa uma vez. Passado aquele momento de interação grupal, de reunião mediúnica, nós não temos outra oportunidade para que o espírito se expresse, se manifeste ou seja auxiliado, em conjunto com o plano espiritual e os trabalhadores encarnados na sua doação fluídica, de fluido vital, de sentimentos e de emoções. Então, nós não podemos e não devemos desperdiçar um momento tão oportuno, tão propício para trazer à tona o que temos. Nós temos ainda outros médios que são médios investigativos, médios que precisa saber da história, ou às vezes ele quer entender a história para daí poder trazer à tona, colocar durante a reunião o diálogo. Então, se ele não entende por que daquela imagem, daquela visão, daquele sentimento, daquela história, ele não expressa, ele não coloca, ele se fecha. E nós não devemos ter essa atitude, esse comportamento.
A terceira parte do livro Qualidade na Prática Mediúnica é chamado O Projeto Responde. Em vez de ser Divaldo, ao invés de ser espíritos como Joana, Manuel Filomeno Miranda ou outros, é o próprio projeto quem vai responder nesta terceira e última parte. E uma das coisas que eles trazem é o que Joana de Ângeles fala sobre espiritizar. Olha que interessante. Joana coloca o seguinte, que o grupo espírita, o centro espírita, a casa espírita, deve atrair a pessoa que apenas frequenta para que se torne praticante, adotando o espiritismo e não querendo por ele ser adotado. Ou seja, eu tenho que servir a doutrina e não a doutrina me servir. E não eu ser servido por ela. Eu não tenho que estar ao bel prazer para que a doutrina me supra as minhas necessidades. Não. Na verdade, eu sou um servidor na seara do Mestre Jesus. Isso é o espiritizar, para que eu coloque em prática no meu dia a dia, e não somente dentro da casa espírita ou durante a reunião mediúnica. Mas isso deve ser uma prática que eu adote o espiritismo em minha vida, em minha caminhada. Com seus postulados, com seus ensinamentos. Não preciso estar falando de espiritismo ou de doutrina, mas praticando os ensinamentos morais e cristãos que Jesus e a doutrina espírita verticalizou. Como isso é importante. Já no ponto que ela chama de, o primeiro foi espiritizar, o outro ponto é humanizar. Então eu preciso despersonalizar-se, libertando-se do ego e colocando-se no lugar do outro, para o ajudar com prazer e com alegria. Eu não preciso ficar com o pensamento ou com o foco ou com a atenção na primeira pessoa, no eu. Não, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que doar-me. Isso é caridade material ou caridade moral e caridade material. Eu preciso sair do foco em mim, tirar essa atenção da minha pessoa, da primeira pessoa, e olhar o outro, o próximo, colocando-me no lugar dele. Eu tenho que estar a serviço dele. E meus irmãos, já que a gente está abordando desafios enfrentados pelos médiuns, é importante que nós abordemos as vantagens do trabalho mediúnico, as vantagens de ser médium, as vantagens que eu tenho em qualquer papel que eu esteja em uma reunião mediúnica. Seja o apoio, porque nós, ao doarmos os fluidos, as energias, a vibração de sustentação, de apoio, isso é de extrema importância. Ao dialogador, que tem um papel de conversar, de ouvir, de dar o direcionamento e conduzir o grupo para o apoio e o suporte ao irmão que chega. E ao médium ostensivo, que tem o papel de ser um intermediário, o comunicante daquele irmão que vem do além. Então, tudo isso, quais são as vantagens que há em desempenharmos este trabalho, estes papéis durante uma reunião mediúnica? Um deles que o projeto apresenta é conhecer como é o mundo espiritual. Desta forma, eu vou poder compreender o seu funcionamento. Vou compreender as suas regras, como é a política de consequência, ou seja, a lei de causa e efeito em funcionamento, em vigência, sobre a lei de merecimento, ou seja, os benefícios que eu vou adquirindo, a proporção que eu vou executando e realizando e construindo uma obra, como Jesus falava, a cada um conforme a sua obra. Vou entendendo melhor o mecanismo de funcionamento do livre-arbítrio, ou seja, do livre plantio, versus a colheita, a lei de causa e efeito. E você não acha também que é muito bom saber o que é que acontece para onde iremos ao desencarnar? Como é a vida lá? O que pode acontecer comigo? O que eu posso fazer aqui hoje para evitar dissabores? O que eu posso fazer aqui hoje para me ajudar a ter uma vida mais harmoniosa, em paz, quando eu estiver no plano espiritual, ou seja, desencarnado? E lembremos sempre,
quase todas as noites, nós estamos libertos do corpo, em estado de desdobramento, ou estado de emancipação da alma, como Kardec chamou, e estamos interagindo no mundo espiritual. Então já participamos dele. Eu não preciso só desencarnar para estar nele. Então é muito interessante. Outro aspecto importante na reunião, de ser trabalhador de reunião mediúnica, é receber a ajuda de bons espíritos. E também não só dos bons espíritos, o sentimento de gratidão que aqueles que foram ajudados têm por nossa pessoa. Como isso é gratificante. O reconhecimento, a oração, porque eles se tornam gratos pelo trabalho que realizamos. Então, recebemos também a ajuda dos bons espíritos pelo trabalho que estamos levando e elevando-se, iluminando, resgatando espíritos. Isso é fantástico. Outra vantagem de ser trabalhador de reunião mediúnica é trabalhar no socorro e esclarecimento de encarnados e desencarnados. Sim, muitas vezes espíritos encarnados se apresentam para conversar. Nós mesmos, como encarnados, aprendemos muito, ou então temos a oportunidade de aprender muito com a dor do outro, com o que o outro está vivendo, com o que o outro está passando. E também ajudando aos desencarnados. Então, nesse trabalho de socorro e de esclarecimento, nós também nos socorremos, nós também nos esclarecemos, porque ao falar, ao se doar em emoções, em energias, eu estou burilando o meu espírito em amor ao próximo. Olha que fantástico isso, olha que bonito. Nós aprendemos a ser servidores na seara do Mestre Jesus. E por isso, como Jesus já falou, e eu já falei aqui hoje nesta live anteriormente, a cada um conforme a sua obra. Isso é merecimento. Meritocracia é uma colheita maravilhosa. Então, o que estou ou em que posso contribuir mais e mais nesse trabalho de intercâmbio mediúnico? E aí fica uma outra questão, um outro questionamento que podemos nos abordar nesses desafios enfrentados pelo médium. Como eu posso realizar o intercâmbio mediúnico com segurança? Como eu ter segurança neste trabalho, nesta lida com irmãos sofredores, que causam sofrimentos, irmãos vingativos, que se encontram em ódio, irmãos que fazem trabalhos, irmãos que estão associados, que são obsessores, porque eu preciso entender, eu preciso saber como lidar, como me comportar, como me proteger. E aí uma das primeiras coisas que nós podemos falar é: siga as orientações de Kardec. Estude Kardec. Estude-se. E outras obras, como de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda, são obras, Joana de Ângeles, são obras que vão, Raul Teixeira, nosso querido cearense, Vanderlei Pereira, né, um trabalhador durante muitos anos no Grupo Espírita Paulo Estevão, no GEP, ao qual nós temos saudade, tem um livro, Como Dialogar com os Espíritos, fantástico. Então, siga os preceitos espíritas. É preciso também aprender a desenvolver e a educar as faculdades mediúnicas. E isso não pode ser feito apressadamente. Não. É de forma gradativa. A própria espiritualidade, eu observo isso, nós no Grupo Espírita Paulo Estevão, hoje, para você fazer um curso de educação mediúnica, você tem que estar cursando a partir do ESD 4. Depois você vai passar, o primeiro módulo são 6 meses, só de teoria e prática, mas a prática é só de exercício, sem ser reunião mediúnica, sem ter manifestação mediúnica. O segundo módulo é que nós começamos a intercalar reunião mediúnica e estudo, reunião mediúnica e estudo. Então o estudo sempre precede, nos prepara para o trabalho. E eu observo sempre que nos grupos iniciantes, como eu estava falando,
A espiritualidade vai graduando o tipo de comunicante à proporção que o grupo vai caminhando ao longo do tempo, começando dos irmãos mais simples, dos irmãos que requerem menos atenção em termos de diálogo, às vezes só uma troca de energia, para posteriormente ir aumentando o grau de complexidade do que eles trazem e do que nós precisamos doar-lhes. Então, o trabalho de desenvolvimento mediúnico e de educação mediúnica, e onde essa educação vai passar tanto por conteúdos teóricos e práticos de mediunidade, como também pela reforma íntima, pelo cultivo de virtudes, valores morais, evangelização do trabalhador. Não para estar pregando, mas sim para estar vivenciando. Também é indispensável o esforço pela reforma íntima. Porque de que adianta eu querer ajudar os outros, falar de coisas boas para os outros, se isso não cabe para a minha pessoa também, se não me entra, se não me faz sentido. Eu posso até ainda não ter conseguido me desvencilhar das minhas falhas, dos meus maus hábitos, mas eu preciso incutir em mim a necessidade e a importância de me transformar. Porque eu preciso, quando eu estou falando, quando eu estou me doando energeticamente em sentimentos e emoção, eu preciso de uma coerência entre o falar e o fazer. Eu não posso falar uma coisa e estar fazendo outra. Isso não faz sentido. O espírito percebe a incongruência energética entre a fala e a prática. Ele percebe, e ele poderá inclusive nos pegar na virada, até falar na nossa cara e nos chamar de hipócritas. Com isso não é para que a gente tenha medo, não, porque a gente precisa internalizar a importância da mudança, o que a transformação, o que a caminhada evolutiva faz em cada um de nós, os benefícios, o fruto que a gente colhe de tudo isso, tanto para a nossa pessoa, como para aqueles que estão em nosso entorno, ou com quem nós nos relacionamos, ou com quem cruzamos. Um outro ponto também de vantagem é uma remuneração. Sim, nós somos remunerados por esse trabalho de desprendimento, nesse trabalho de amor, porque se chama-se meritocracia. A lei de causa e efeito, os bônus horas, ou então os benefícios, o reconhecimento, o amparo, o apoio, o suporte que passamos a ter. Pois todo o bem que fazemos tem uma recompensa espiritual, de forma natural, mas não faça esperando o reconhecimento. Não faça somente desta forma, não. Faça porque quer fazer o bem. Faça porque o bem lhe faz bem. É a melhor coisa. Todo bem que fazemos tem benefícios, como todo mal que fazemos também tem suas consequências, a cada um conforme a sua obra. Nessa remuneração, acabamos adquirindo méritos para nossas realizações ou pedirmos por terceiros. A gente vê isso ao longo das obras espíritas, espíritos que intercedem perante outros, e eles são atendidos conforme a sua abnegação, conforme o seu trabalho, conforme a sua conquista. Isso é lei de merecimento, é meritocracia. Isso também, na remuneração como vantagem, acelera o nosso progresso espiritual pelo aprendizado adquirido e pela prática no bem e no amor ao próximo. Eu posso aprender mesmo com os espíritos sofredores. Eu aprendo também com os espíritos que causam dor, porque a sua raiva, a sua ira, o seu estado desvairado ou o seu sofrimento são instrumentos de aprendizados para a nossa pessoa, para a nossa caminhada e evolução espiritual. Olha como isso é interessante. E por último, também é importante, como remuneração, a interação, o convívio e a proteção, a sintonia, a harmonização com bons espíritos. Porque nós acabamos nos tornando instrumentos deles,
criamos um vínculo mais próximo e nos tornando trabalhadores também para eles. Eles se utilizam de nós, sabendo da nossa capacidade, do nosso potencial, da nossa condição de servir, de ajudar. Então eles se utilizam da nossa pessoa, seja de forma intuitiva, seja na doação de fluidos, seja na ostensividade, para que os ajudem nos trabalhos que eles precisam realizar. Então, isso acaba aumentando a interação, a interatividade, o convívio e proteção dos bons espíritos com os quais trabalhamos em virtude da mediunidade. Olha quanta coisa boa é possível obter como vantagem no trabalho mediúnico. E aí uma coisa importante, nós precisamos nos preparar ao longo do tempo. A Kelma lembra o trabalho mediúnico e curativo para desencarnados e encarnados. É curativo. E também, né, Kelma, também é curativo para o nosso espírito, porque vai curando, sarando as nossas feridas. Nós vamos também sendo tratados. E isso é fantástico, né, Kelma? Isso é muito bom. Uma coisa importante que eu gosto sempre de frisar com os trabalhadores de reunião mediúnica. Alguns têm ainda a consciência de que eu devo me preparar no dia da reunião mediúnica. Então, naquele dia, ele observa mais para não se desarmonizar, para ter uma atitude mais positiva, mais proativa, cultivar melhores pensamentos, evitar aborrecer-se. Acho isso fantástico. Mas eu gosto sempre de frisar e colocar para eles, como para a minha pessoa também, eu não me excluo disso, né? Em que nós sempre devemos estar preparados para o trabalho mediúnico. E desta forma, desde o momento do assim seja, quando termina a reunião mediúnica, até o próximo assim seja, na próxima semana do início da reunião mediúnica, que eu esteja em preparação, que eu esteja preparado. Porque a espiritualidade amiga se serve de nós, como também espíritos sofredores nos buscam no dia a dia, no cotidiano, tanto quando estamos acordados, principalmente quando estamos dormindo. Então podemos estar servindo, trabalhando, ou a serviço, ou à disposição, né, de plantão a qualquer momento do dia, da hora, durante a semana. Então é importante esse preparo. Se você, como ainda temos algum tempo, né, porque eu terminei a minha parte, se você desejar fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, como a Kelma, né, colega que a gente já trabalhou junto, trouxe, a gente abordou esse tema em 2 pontos, fique à vontade para trazer, né, os desafios enfrentados pela mediunidade, pelos médiuns, a importância de ser médium, a importância de compreender a dimensão desse trabalho, tanto pela esfera material como pela esfera espiritual. Como ele é importante, como é relevante. Então fique à vontade, caso não, né, eu vou falando aqui alguma coisa, e se vier alguma participação a gente interage, se não, a gente já vai para a nossa prece final, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Jaqueline pergunta, Aníbal, nós temos mentores mediúnicos? Sim. Nós temos, Jaque, um mentor principal, por exemplo, Joana é o mentor principal de Divaldo, Emmanuel de Chico, mas nós podemos estar a serviço de outros espíritos na psicografia ou na cura, né? Nós podemos ter mentores especializados por área, por exemplo, alguém que trabalha com cura, alguém que trabalha com cartas. Então a gente pode ter, sim, nós temos mentores mediúnicos, que são especializados em determinados trabalhos, ou outros de maior profundidade, de maior evolução, que coordena o trabalho mediúnico maior daquele médium. Tenda Arte é um lindo trabalho para ambas as partes. Verônica Mirabilis, Pelotas. Ah, Verônica, tudo bem? Verônica, Tenda Arte.
Inclusive, Verônica sempre está toda terça-feira conosco no estudo do livro Psicofonia na obra de André Luiz, estudo esse que a gente realiza pelo canal Conhecendo o Espiritismo, do Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Obrigado. E realmente é um lindo trabalho, o quanto a gente aprende, o quanto é útil, o quanto é dignificante, o quanto nos agrega esse trabalho, né? E quanto ao reconhecimento, de nada, Jaque. Deixa eu falar uma coisa, por exemplo. Quem conta isso é a irmã Celina, pela psicografia do Chico, de uma experiência que Bezerra de Menezes passou. A gente sabe que Bezerra foi um abnegado trabalhador na seara espírita, no cuidado dos pobres, né, das pessoas menos validas. Ele, inclusive, era conhecido como médico dos pobres. Então, uma pessoa muito dedicada, muito abnegada, morreu pobre, os amigos da sociedade, os amigos espíritas arrecadaram recursos para que os familiares dele, Bezerra, pudessem viver, porque Bezerra se desfez de tudo. E Bezerra, conta a irmã Celina, que Bezerra, quando desencarna, é recebido por ela num local, tipo uma casa, e nesse local, quando eles estão lá dentro conversando, eles começam a ouvir vozes no exterior chamando pelo seu nome. Bezerra, Bezerra, Bezerra. E ele fica curioso, né? E, junto com a irmã Celina, se dirige a uma sacada, que eles estavam no andar superior, junto a essa sacada. E aí, com isso, quando ele olha para as pessoas que estão lá fora, uma multidão, ele reconhece algumas pessoas, mas a maioria ele não reconhece. E ele pergunta, irmã Celina, quem são todas essas pessoas que estão aqui em coro, chamando pelo meu nome, evocando o meu nome? Conheço alguns amigos, algumas pessoas que eu ajudei, que ficaram mais próximos, mas a maioria eu não conheço. E a irmã Celina disse, Bezerra, todos estes irmãos são aqueles que você ajudou um dia, quando encarnado na Terra. E eles aqui, aqueles que já partiram, aqui se encontram e vieram hoje recebê-lo na pátria espiritual, como um reconhecimento, como uma gratidão pelo serviço, pela presteza que você fez a cada um deles. Olha que bonito. Isso é que é gratificante. A Rai coloca aqui, querido Aníbal, sempre tão esclarecedor. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Rai. Fico muito feliz também de ser útil, né? Esse é o nosso propósito, procurar que cada um de nós possa edificar o nosso espírito, esclarecer, desmistificar sobre essa temática, fazendo com que cada um de nós possa trilhar o seu caminho. A gente não deve depender de ninguém, a gente deve, cada um de nós, ir fazendo o seu caminho, seguindo o seu caminho, e juntos, né? Juntos vamos, entre nós, o nome do meu canal, do meu blog, entre nós vamos interagindo e convivendo, ou entre nós encarnados, ou entre nós também de desencarnados. E essa interatividade, porque eu tenho certeza, eu tenho a clareza de o quão eu sou intuído nas muitas falas que eu trago. Uma vez, eu assistindo o Haroldo Dutra Dias, para a gente poder encerrar, ele comentou que ele fica muito feliz e tem a sorte, né, a felicidade de muitas palestras suas serem gravadas. Porque, a posterior, ele normalmente as assiste e vê conteúdos que ele falou que ele não havia se preparado para falar sobre aquilo, ou conteúdos que ele desconhecia, ou seja, sendo um instrumento. E depois dessa fala dele, eu comecei a me perceber também. Às vezes tem palestras que eu faço 20 vezes, e nenhuma é igual. Tem um direcionamento, tem um norte, a gente fala uma coisa, a gente recebe outra intuição, e é interessante, é muito gratificante quando no final alguém chega, alguém lhe procura e diz, Aníbal, aquele ponto, aquelas palavras caíram como uma luva para mim. Parece que a gente foi voltado para falar isso, né, intuitivamente. Então é muito interessante porque eu percebo isso com clareza. Tem palestras que eu tomo um rumo, o tema central é o mesmo, mas eu tomo um rumo totalmente diferente e oposto de outras que eu já fiz com a mesma temática. Então, amados irmãos,
Nós vamos nos despedindo nesse entardecer espírita. Na próxima semana eu não farei, porque eu farei uma viagem em família e eu estarei ausente. Então já vou avisando aqui, lembrando que esse conteúdo sempre fica aqui no Instagram, onde você poderá assistir, como a posterior eu disponibilizo também no Aníbal Buquerque no YouTube ou no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Desejo um resto de dia, um resto de tarde abençoada, uma semana de muitas realizações, de muita felicidade, de muitas bênçãos, que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa jornada, a nossa caminhada evolutiva espiritual. Deixo um beijo no coração de cada um, rogando paz e luz a cada um de nós. Que assim seja. Amém.